Ela precisou arrumar um emprego para arcar com o tratamento da mãe doente, mas acabou encontrando muito mais do que esperava. Prepare-se para se emocionar com uma bela história de amor. Comente de qual parte do mundo você está nos acompanhando e compartilhe este momento especial com a gente. O som de uma tosse insistente se espalhou pelo pequeno apartamento nos arredores de São Paulo. Juliana correu para o quarto da mãe e encontrou Luzia encolhida sobre a cama, com uma das mãos no peito e dificuldade para respirar. Mãe, isso não pode ser só uma gripe. Já fazem 3 semanas assim, disse Juliana, aflita, ajudando a mãe a se sentar. Luzia, uma mulher de 52 anos que sempre foi forte e batalhadora, agora demonstrava sinais de fraqueza. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam cansados. É só um resfriado teimoso, filha. Vai passar. Não se preocupe comigo, disse Luzia, tentando minimizar a situação. Mas Juliana sabia que não era verdade. Na semana anterior, insistira para que a mãe fosse ao médico, e os exames confirmaram uma pneumonia grave. O tratamento exigia medicamentos caros e acompanhamento constante. Mesmo com a ajuda do SUS, os gastos superavam o que mãe e filha conseguiam juntar. Juliana trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Saía de casa antes das 5 horas e só voltava depois das 19 horas. Já Luzia, que sempre trabalhou como costureira, estava impossibilitada de continuar por causa da doença. O dinheiro que entrava mal cobria as despesas básicas. Naquela manhã, enquanto preparava um café simples com pão e margarina, Juliana fazia cálculos mentais. Aluguel atrasado, conta. De luz vencida, e agora os remédios da mãe. A situação era insustentável. Do sofá, Luzia a chamou com a voz fraca. Ontem encontrei Dona Conceição no mercado. Ela me falou de uma vaga de emprego. Juliana se aproximou curiosa. Dona Conceição era vizinha e sempre tinha informações sobre oportunidades na região. É uma vaga de governanta numa casa chique lá no Morumbi. O salário é 3 vezes maior do que você ganha hoje, filha, disse Luzia, mas hesitou. Mas, perguntou Juliana, o trabalho exige que more lá, de segunda a sexta. Só voltaria nos fins de semana. O coração de Juliana apertou. Nunca havia ficado longe da mãe, ainda mais agora que ela estava tão debilitada. Mas aquele salário poderia mudar tudo. O patrão é um empresário chamado Vicente Nunes. Parece ser sério, mas muito reservado. A última governanta ficou lá por 5 anos e só saiu porque se aposentou, completou Luzia, tossindo entre as palavras. Ao ver a mãe tentando esconder a dor, Juliana tomou sua decisão. Vou ligar para a Dona Conceição agora mesmo, Spaz. Horas depois, Juliana estava parada, nervosa, diante do enorme portão de uma mansão no Morumbi. Tocou o interfone. Após alguns segundos, uma voz masculina respondeu com firmeza. Sim? Bom dia, senhor. Sou Juliana Santos. Vim para a entrevista da vaga de governanta. O portão se abriu sozinho, revelando um jardim impecável e uma casa digna de revista. Usando sua melhor roupa, blusa social azul e saia preta, Juliana atravessou o caminho de pedras até a entrada principal. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Diante dela, surgiu um homem de cerca de 35 anos, alto, cabelos escuros e olhos castanhos penetrantes. Vestia camisa social branca e calça preta, com postura de quem estava sempre pronto para uma reunião de negócios. Vicente Nunes a observou de cima a baixo, não com desrespeito, mas como quem está acostumado a julgar as pessoas rapidamente. Senhor Vicente? Perguntou Juliana, estendendo a mão. Ele apertou sua mão brevemente, com um gesto formal. Entre. Temos pouco tempo. A parte interna da casa era ainda mais impressionante. Pisos de mármore, móveis de luxo, mas o ambiente tinha um ar frio. Nada de fotos, flores ou objetos pessoais. Vicente a conduziu até uma sala de estar formal, indicou uma poltrona e sentou-se em frente mantendo a distância. Dona Conceição me passou suas referências. Você tem experiência com limpeza, mas nunca foi governanta. Por que eu deveria contratá-la? Juliana respirou fundo. Era sua chance. Senhor Vicente, sou honesta,
dedicada e aprendo rápido. Talvez eu não tenha experiência como governanta, mas sei cuidar de uma casa com carinho e responsabilidade, e preciso muito desse trabalho. Vicente arqueou uma sobrancelha. Todo mundo precisa de um emprego. Seja mais clara. Minha mãe está doente. Pneumonia severa. O tratamento é caro. Eu sou o único sustento da casa. Prometo que não vou decepcioná-lo. Por um instante, os olhos de Vicente revelaram algo. Talvez empatia. Mas logo ele voltou à expressão impassível. As regras são simples. Você cuida da limpeza, prepara minhas refeições, organiza. A casa lava e passa a roupa. O trabalho é de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Tem um quarto nos fundos para você. Salário: R$ 3.200. Não tolero atrasos, descuidos nem curiosidades sobre minha vida pessoal. Aceita? Juliana mal acreditava. Era exatamente 3 vezes o que ganhava. Aceito, senhor. Ótimo. Começa na segunda. Dona Rosa, a governanta anterior, vem no sábado te orientar. Vicente se levantou encerrando a conversa. Mas ao chegarem à porta, ele se virou. Juliana, não decepcione minhas expectativas. Não vou, senhor Vicente. Muito obrigada pela oportunidade. Enquanto caminhava de volta ao portão, Juliana sentia uma mistura de alívio e apreensão. Conseguiu o emprego que poderia mudar tudo, mas algo nos olhos de Vicente lhe dizia que trabalhar para ele não seria nada simples. Ao chegar em casa, encontrou Luzia dormindo no sofá, ainda respirando com dificuldade. Beijou a testa da mãe com ternura e sussurrou. Vai ficar tudo bem, mãe. Consegui a vaga. Era o primeiro passo dado. Na segunda-feira, uma nova fase da minha vida teria início. Logo às 7 da manhã de segunda-feira, Juliana já se encontrava na entrada da mansão, segurando uma pequena mala e tentando conter a ansiedade. Vicente apareceu na porta pontualmente, já vestindo um terno como se estivesse de pé há horas. Gosto de pontualidade. Isso é bom, disse ele, abrindo espaço para que ela entrasse. Dona Rosa chegará em 1 hora para explicar tudo. Saio às 8 horas e retorno às 18 horas. Aprecio silêncio e zelo pela minha privacidade. Ele a conduziu até um cômodo nos fundos da casa. Era simples, mas bem equipado. Cama, armário, mesa e um banheiro exclusivo. Este é o seu quarto. O restante da casa, Dona Rosa irá te apresentar. Antes que Juliana pudesse dizer algo, ele já se afastava. Logo em seguida, ouviu o som do carro partindo. Exatamente às 8 horas, Dona Rosa chegou. Uma senhora simpática de 65 anos, eficiente e direta, que havia trabalhado ali por 5 anos. Querida, serei franca com você, disse Rosa enquanto andavam pela casa. O senhor Vicente é um bom patrão. Paga em dia, não levanta a voz, mas é extremamente reservado. Nunca fala de sua vida pessoal, não recebe visitas e vive para o trabalho. Elas passaram por ambientes impecáveis, uma cozinha moderna, uma sala de jantar praticamente intocada, 3 suítes, um escritório e uma sala de estar. Ele sempre faz as refeições no escritório. Café da manhã às 7h30, almoço às 12h30, jantar às 19 horas. Nada sofisticado. E mais uma coisa. Rosa hesitou. O que foi, Dona Rosa? Nunca o vi sorrir. Em 5 anos não deu uma única risada. Parece carregar um fardo pesado. Nos dias seguintes, Juliana percebeu que Rosa tinha razão. Vicente era cortês, mas mantinha distância. Limitava-se a um aceno e um obrigado seco pelas refeições. Olho no olho? Raro. Na quarta-feira, ao servir, o almoço no escritório, ele falava ao telefone com firmeza, discutindo números. Ela deixou o prato e iria sair quando ele levantou a mão pedindo que esperasse. Não, Roberto. Esse valor é inaceitável. Ou baixam 15% ou cancelamos o contrato, disse ele, observando Juliana enquanto ela organizava os papéis sobre a mesa. Ao desligar, notou a organização dos documentos por data e categoria. Algo que costumava fazer, mas levava tempo. Você entende de organização? Perdão, senhor. Não deveria ter tocado em nada. Tudo bem, foi útil. Ele pegou o garfo, mas parou. Como está sua mãe? Juliana ficou surpresa.
Era a primeira vez que ele demonstrava interesse pessoal. Melhor, senhor. Os remédios estão ajudando. A tosse diminuiu. Ele apenas assentiu e começou a comer, encerrando o assunto. Mas Juliana saiu dali com uma sensação estranha. Por um instante, vislumbrou humanidade em seus olhos. Na sexta-feira, algo inusitado aconteceu. Enquanto limpava a sala, ouviu um barulho vindo da cozinha. Correu até lá e encontrou Vicente diante do fogão, com uma panela fumegando e expressão de confusão. Aconteceu algo, senhor Vicente? Tentei fazer café, disse sem jeito. A cafeteira quebrou. Achei que no fogão seria fácil. Juliana viu o conteúdo da panela. Água fervida com café solúvel. Uma mistura escura e espessa. O senhor ferveu café solúvel? Era... Para dar errado, ela conteve o riso. Vou preparar um café de verdade para o senhor. Usou o coador de pano como a mãe lhe ensinara. Minha mãe dizia que café bom exige paciência, comentou ela despejando a água. Paciência não. É meu forte, respondeu ele com um leve toque de humor. Juliana serviu a bebida. Vicente provou e fechou os olhos por um instante. Muito melhor que o meu, admitiu. Ela arriscou. Posso ensinar o senhor se quiser. Ele a encarou por um segundo, pensativo. Talvez, disse voltando ao escritório. Naquela tarde, enquanto preparava a mala para o fim de semana, Juliana refletia sobre seus primeiros dias. Vicente Nunes era um mistério. Profissional, reservado, mas com momentos de inesperada vulnerabilidade. No domingo à noite, enquanto cuidava de Luzia, agora visivelmente melhor, a mãe comentou: Filha, você está diferente, mais pensativa. Como assim, mãe? Não sei explicar. Parece que algo está mudando dentro de você. Juliana não soube o que responder. Mas ao retornar à mansão na segunda, sentiu-se estranhamente curiosa sobre aquele homem solitário. Havia algo em sua dor silenciosa que a tocava. 3 semanas haviam se passado desde que começou ali. A rotina se firmava, mas pequenas mudanças surgiam na convivência entre ela e Vicente. Na terça-feira de manhã, ao servir o café, notou que ele estava mais agitado. Remexia papéis com impaciência e falava ao telefone com rispidez. Não. Me importa se o cliente está insatisfeito, Roberto. Cumprimos tudo conforme o contrato. Ela colocou a xícara diante dele e, por impulso, também deixou um pratinho com 2 fatias de bolo de fubá que havia feito. Vicente olhou surpreso. Que é isso? Bolo de fubá, senhor. Percebi que o senhor anda comendo pouco. Eu não pedi isso. Eu sei. Mas às vezes um pouco de doçura faz bem. Ela se arrependeu da sinceridade. Esperava uma bronca, mas ele apenas provou. Está bom, disse, quase com relutância. Na quinta-feira, a máquina de lavar louça quebrou na hora do almoço. Vicente estava em videoconferência com investidores americanos quando Juliana bateu à porta. Ele fez sinal para que aguardasse. Yes, we can guarantee the delivery by next month. No, there won't be any delays. Disse com segurança, impressionando Juliana. Ao terminar, voltou-se para ela. O que houve? A lavadora quebrou. Posso chamar um técnico? Só virá amanhã. E tenho um jantar de negócios hoje às 20 horas. Era a primeira vez que receberia alguém. Posso lavar tudo à mão. Vai ficar impecável. São mais de 20 peças. Eu consigo. Confie em mim. Ele hesitou. Depois assentiu. Juliana se dedicou por 3 horas. Lavou, secou e arrumou tudo como se fosse uma cerimônia. Toalha de linho, taças, talheres alinhados. Até flores do jardim decoravam a mesa. Às 19h30, Vicente desceu para verificar. Parou na entrada da sala, espantado. Juliana. A voz dele soava de forma diferente. Aconteceu algo errado, senhor? Não, está ótimo. Melhor do que eu imaginava. Eles se entreolharam por alguns segundos e Juliana percebeu uma mudança sutil no ambiente. Vicente parecia prestes a dizer algo mais, mas o toque da campainha interrompeu o momento. Os convidados chegaram. Anunciou ele, retomando seu tom habitual. Obrigado. Durante o jantar, Juliana servia discretamente e observava Vicente em ação.
Ele parecia outra pessoa, elegante, seguro de si, falava com facilidade sobre finanças globais e investimentos, sempre com respostas prontas. Apesar disso, ela percebeu que, mesmo rodeado de gente influente, havia uma solidão nítida. Seus sorrisos eram educados, mas nunca sinceros. Quando os convidados se foram e Juliana ainda finalizava a limpeza da cozinha, Vicente apareceu com a gravata solta e um ar visivelmente exausto. O jantar foi um sucesso. Que bom, senhor. Fechei o contrato. Não teria conseguido sem sua ajuda hoje. Ele hesitou por um instante, como se não estivesse habituado a agradecer. Você salvou um acordo de 2 milhões de reais. Juliana sorriu. Então valeu. A pena cada prato lavado. Para sua surpresa, Vicente mostrou algo próximo de um sorriso verdadeiro. Você vê as coisas de forma diferente. Como assim? A maioria das pessoas faria isso esperando alguma recompensa. Você fez porque achou certo. Minha mãe sempre disse que caráter não tem valor de mercado. Vicente assentiu lentamente. Sua mãe parece uma mulher sábia, Adi. Sexta-feira, quando Juliana se despedia para o final de semana, Vicente fez algo inesperado. A acompanhou até a porta. Juliana, ela já estava no jardim quando ele a chamou. Sim, senhor. Sua mãe, como ela está? Muito melhor. Senhor, os remédios estão surtindo efeito. Obrigada por perguntar. Que bom. É bom saber. No domingo à noite, no caminho de volta à mansão, Juliana pensava nas pequenas mudanças que vinha percebendo em Vicente. Ele continuava reservado e formal, mas havia momentos em que demonstrava uma face mais sensível, quase humana. E para sua própria surpresa, ela estava ansiosa por vê-lo na segunda-feira. Na manhã seguinte, ao descer para o café, Vicente encontrou não apenas o desjejum habitual, mas também uma pequena orquídea branca num vaso singelo sobre a mesa. O que é isso? Perguntou ele, tocando suavemente a flor. Vi no mercado e achei que a casa precisava de um pouco de vida, respondeu Juliana, levemente insegura com o próprio gesto. Ele alternou o olhar entre a flor e ela. Está tentando humanizar minha casa? Não, senhor. Só pensei que flores fazem bem para a alma. Vicente ficou em silêncio, observando a orquídea. Então, quase num sussurro, disse: Faz muito tempo que não há flores nesta casa. Havia algo em seu tom que Juliana não conseguiu identificar. Uma mistura de melancolia e lembrança. Se não gostar, posso retirar. Não, respondeu. Prontamente. Pode deixar. E pela primeira vez desde sua chegada, Juliana viu Vicente sorrir. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas verdadeiro. 2 meses haviam se passado, e a orquídea branca ainda permanecia na mesa da cozinha. Agora, dividia espaço com outras pequenas plantas que Juliana havia trazido aos poucos. Vicente nunca comentava, mas ela notava seu olhar repousar sobre elas durante o café. Numa quarta-feira, uma tempestade violenta atingiu São Paulo. Ventos fortes faziam a energia oscilar. Vicente trabalhava de casa por causa do tempo, e por volta das 15 horas a energia caiu de vez. Senhor Vicente, chamou Juliana do corredor. Estou aqui, respondeu ele do escritório. Meu notebook está descarregado e tenho uma apresentação importante amanhã. Juliana pegou algumas velas na cozinha e foi até o escritório. Encontrou Vicente na poltrona, olhando fixamente pela janela, onde a chuva caía com força. Trouxe algumas velas, disse ela, acendendo e distribuindo-as pela sala. Obrigado. A luz suave das chamas mudava o clima frio do escritório, trazendo uma sensação inesperada de aconchego. Posso fazer um chá para o senhor? Vai ajudar a relaxar. Ele a observou por um instante, como ponderando a ideia. Por que não? Quando Juliana voltou com 2 xícaras de chá de camomila, Vicente ainda olhava pela janela, perdido em pensamentos. O senhor não gosta de tempestades? Perguntou ela, oferecendo uma das xícaras. Nem um pouco. Ele aceitou o chá. Para surpresa de Juliana, indicou a poltrona ao lado. Sente-se. Não faz sentido você ficar aí em pé. Era a primeira vez que ele a convidava a sentar. Juliana hesitou, mas logo se acomodou.
Minha mãe adorava tempestades, comentou tentando puxar conversa. Dizia que era a natureza fazendo uma limpeza. A minha odiava. As palavras escaparam de Vicente antes que ele percebesse. Juliana notou sua expressão surpresa, como se tivesse revelado algo sem querer. O senhor era próximo da sua família? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Juliana achou que não responderia. Mas então, olhando para a chuva, disse: Meus pais morreram num acidente de carro, há 5 anos, numa noite como essa, com tempestade. Juliana sentiu um aperto no peito. Sinto muito, senhor. Foi numa sexta-feira. Eles estavam voltando de um jantar comemorativo. Tinham acabado de quitar a casa onde viveram por 30 anos. Vicente fez uma pausa e levou a xícara aos lábios, tomando um gole do chá. A última vez que falei com meu pai, foi uma discussão. Estávamos discordando sobre meu trabalho. Ele não entendia por que eu me dedicava tanto. Juliana notou uma vulnerabilidade em sua voz que nunca havia presenciado antes. Ela preferiu o silêncio, percebendo que ele precisava desabafar. Depois que ele faleceu, percebi que ele tinha razão. Eu trabalho tanto que deixo de viver. Não sobra espaço para mais nada, nem para ninguém. Vicente virou-se na direção dela. É por isso que vivo sozinho nesta casa enorme. É por isso que nunca recebo visitas. É por isso que não há flores, completou Juliana em tom suave. Minha mãe adorava encher a casa com flores. Dizia que traziam alegria. Vicente sorriu, mas era um sorriso triste. Quando meus pais morreram, não consegui mais manter plantas. Parecia que tudo o que eu tocava morria. Juliana sentiu empatia. Mas as orquídeas estão vivas, senhor. Vicente a olhou surpreso, como se aquela constatação fosse nova para ele. É mesmo, a chuva seguia intensa do lado de fora. Mas entre eles, o silêncio era reconfortante. O tipo de silêncio partilhado por quem começa a se entender. E você, Juliana? Meu pai nos deixou quando eu tinha 15 anos. Disse que não conseguia lidar com as responsabilidades de ter uma família. Ela contou sem rancor. Minha mãe nunca falou mal dele, mas eu sabia que foi muito difícil para ela. Por isso vocês são tão próximas. Somos tudo o que temos uma da outra. Vicente assentiu com compreensão. Você teve que amadurecer cedo. Todos enfrentamos perdas, senhor Vicente. O que muda é como escolhemos lidar com elas. Ele a encarou com um novo interesse. O que quer dizer com isso? O senhor se fechou para não sentir dor. Eu abri meu coração, para que o amor da minha mãe bastasse para nós duas. Vicente pareceu refletir por um momento. Você tem uma sabedoria que não combina com sua idade. A vida ensina, senhor. Às 6 da tarde, quando a energia voltou, a luz repentina os tirou do momento de intimidade. Vicente rapidamente retomou sua postura formal. Obrigado pelo chá e pela conversa. Obrigada por confiar em mim, senhor Vicente. Na manhã seguinte, uma pequena mudança chamou a atenção de Juliana. Sobre a mesa do escritório havia uma fotografia. Um casal mais velho, sorridente. Os pais de Vicente. Na sexta-feira, quando Juliana se preparava para sair, Vicente a chamou. Juliana, você disse que sua mãe está melhor, certo? Sim, senhor, bem melhor. Gostaria de conhecê-la. Juliana ficou sem palavras. Senhor, se ela não se importar, claro. Pensei que talvez vocês pudessem vir almoçar aqui no domingo. Posso mandar buscá-las. O senhor tem certeza? Tenho. Faz anos que não recebo alguém para uma refeição que não seja de negócios. Juliana sorriu emocionada com o convite. Ela vai se sentir honrada, senhor Vicente. Vicente, disse ele num tom gentil. Quando não estivermos falando de trabalho, pode me chamar só de Vicente. Foi um gesto significativo. Ambos entenderam. No domingo, às 12h30, Luzia estava nervosa no banco de trás do carro de Vicente. Juliana segurava sua mão, tentando acalmá-la. Filha, não sei se é apropriado. Gente como eu almoçando na casa do patrão. Mãe, ele fez questão. E o senhor Vicente é uma boa pessoa.
Ao chegarem à mansão, Vicente as recebeu pessoalmente à porta. Vestia uma camisa polo e jeans, e seu sorriso era sincero. Dona Luzia, é um prazer conhecê-la, disse, estendendo a mão com respeito. O prazer é meu, senhor Vicente. Juliana só me fala coisas boas do senhor. Durante o almoço, encomendado de um restaurante, a conversa fluiu leve e descontraída. Luzia contou histórias engraçadas da infância de Juliana e Vicente, surpreendentemente, também compartilhou memórias. Minha mãe tentou me ensinar a cozinhar uma vez, disse rindo. Quase incendiei a cozinha tentando fritar um ovo. Igual a Juliana, riu Luzia. Aos 12, ela tentou me fazer um bolo de aniversário. Quando cheguei, a cozinha estava um caos de farinha, e ela chorava porque o bolo ficou duro feito pedra. Mãe! Protestou Juliana, corando. Vicente deu uma gargalhada verdadeira, algo raro de se ver. E hoje ela faz o melhor bolo de fubá que já comi. Minha filha tem mãos abençoadas para a cozinha, disse Luzia com orgulho, e um coração maior ainda. Vicente olhou para Juliana de um jeito diferente. Um olhar que ela não soube interpretar, mas que a fez sentir um frio gostoso no estômago. Ao levá-las de volta, no fim da tarde, Luzia cochichou para a filha. Filha, aquele homem não olha para você como patrão, olha para a funcionária. Mãe, não fala isso. Eu sou mulher vivida, Juliana. E vi também como você olha para ele. Naquela noite, pela primeira vez, Juliana admitiu para si mesma que seus sentimentos por Vicente haviam mudado. E, o mais assustador, suspeitava que os dele também. As semanas seguintes trouxeram mudanças, discretas, mas notáveis. Vicente passou a demorar mais tempo na cozinha pela manhã, perguntando como Juliana havia dormido, como estava sua mãe, fazendo comentários triviais, mas significativos. Numa terça-feira, enquanto Juliana organizava livros na estante do escritório, Vicente trabalhava no computador. De repente, parou de digitar e a observou. Juliana, sim, senhor, respondeu ela, segurando um livro de economia. Já pensou em fazer faculdade? A pergunta a pegou desprevenida. Já, mas hoje não é viável. Por quê? Tempo, dinheiro, responsabilidades. Respondeu dando de ombros. Vicente refletiu. E se isso não fosse um problema, o que você gostaria de estudar? Ela sorriu meio tímida. Administração, talvez. Sempre fui boa com números e organização. Você tem talento para negócios, afirmou ele com segurança. Vi como organizou meus documentos e planejou aquele jantar. Senhor Vicente? Vicente, corrigiu suavemente. Vicente, são mundos muito diferentes. Eu sou só inteligente, dedicada, competente, interrompeu, levantando-se. Não se menospreze, Juliana. Você tem um potencial que muita gente com diploma não tem. O elogio a deixou sem reação. Seu coração acelerou quando Vicente se aproximou da estante, bem perto dela. Ela pôde sentir seu perfume. Com licença, murmurou ele, mas não se afastou de imediato. Seus olhares se cruzaram. Por alguns segundos, o ambiente se encheu de uma tensão difícil de explicar. Foi Juliana quem se afastou primeiro, voltando ao trabalho com as bochechas coradas. Na quinta-feira, algo inesperado aconteceu. Durante o almoço, Vicente recebeu uma visita. Uma mulher elegante, com cerca de 30 anos, roupas sofisticadas e um jeito de quem estava habituada ao luxo. Marcela Vicente pareceu genuinamente surpreso ao vê-la. Oi, Vi, posso entrar? Juliana estava na cozinha quando ouviu vozes. Reconheceu a de Vicente, mas também ouviu a de uma mulher. Sentiu um aperto no peito, sem entender o motivo. Juliana, chamou Vicente. Pode trazer café para 2 pessoas na sala, por favor? Ela entrou com a bandeja e viu Vicente sentado ao lado de uma mulher bonita, morena, que o olhava com familiaridade. Marcela, esta é Juliana, minha governanta. Juliana, esta é Marcela, uma amiga de longa data. Prazer, disse Marcela, com um sorriso forçado, examinando Juliana dos pés à cabeça. Igualmente, respondeu Juliana, tentando ignorar o desconforto. Vi, essa casa está bem diferente, mais acolhedora.
Juliana cuida muito bem de tudo. Disso eu não duvido, disse Marcela, com um tom ambíguo. O tom da voz de Marcela incomodou Juliana, mesmo que ela estivesse escutando tudo da cozinha. Por cerca de 1 hora, ouviu os sons de conversas animadas e risadas vindas da sala. Marcela falava sobre viagens, festas e pessoas que conheciam. Um universo que parecia completamente fora do alcance de Juliana. Quando Marcela foi embora, Vicente apareceu pensativo na cozinha, onde Juliana terminava de arrumar tudo. Sobre a Marcela, começou ele. O senhor não precisa me dar explicações, cortou Juliana mantendo a voz firme. Sua vida pessoal não me diz respeito. Não é o que você está imaginando, apressou-se ele em dizer. Ela é minha ex-namorada. Terminamos há 2 anos. Continua não sendo da minha conta, respondeu Juliana. Mas seu tom era mais frio do que ela pretendia. Vicente a observou em silêncio por alguns instantes. Está chateada? Não tenho motivos para isso. Então por que não consegue olhar nos meus olhos? Juliana finalmente o encarou. Vicente viu algo no olhar dela que o fez compreender. Juliana, disse ele num tom mais gentil. Preciso terminar de limpar aqui, murmurou, voltando-se para a pia. Vicente hesitou, depois se aproximou devagar por trás. Juliana, olhe para mim. Ela se virou lentamente. Ele estava muito perto, olhando-a com intensidade. Marcela pertence ao meu passado. Um passado que não me trouxe felicidade. Nestes últimos meses, encontrei razões para sorrir de novo. E essas razões têm muito a ver com você. Sua mão se ergueu, quase tocando o rosto dela, mas parou no ar. O coração de Juliana acelerou. Não deveríamos estar tendo essa conversa. Por que não? Porque sou sua funcionária. Porque vivemos em mundos diferentes. Porque tenho medo do que sinto. A sinceridade da pergunta o desarmou. Vicente tinha razão. E os dois sabiam disso. Vicente, isso não tem como funcionar. Você viu Marcela hoje. Ela é o tipo de mulher com quem você deveria estar. Sofisticada, elegante, do seu meio, e completamente vazia, interrompeu Vicente. Juliana, você não entende. Em 6 meses, você me ensinou mais sobre a vida, sobre felicidade, sobre humanidade, do que qualquer pessoa do meu círculo social ensinou em anos. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Juliana. Não torne isso mais difícil. Difícil é fingir que não sinto o que sinto. Difícil é passar os dias esperando só pelos momentos em que posso te ver. Difícil é me controlar perto de você. As palavras dele flutuaram no ar. Juliana sentia como se não conseguisse respirar. Dessa vez, ele tocou o rosto dela com delicadeza. Me diga que não sou o único que sente isso. Diga que você também sente algo. Ela fechou os olhos e por um instante se permitiu sentir. Mas então, com esforço, se afastou. Sentir não significa que devemos agir sobre isso. Vicente baixou a mão desapontado. Então, você sente? Não importa. É a única coisa que importa. Juliana respirou fundo. Preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei. Só preciso entender tudo isso. Ele assentiu, respeitando o tempo dela. Tudo bem. Mas, Juliana... Sim, não fuja de mim. Por favor. Na sexta-feira havia um clima diferente entre os dois. Continuavam profissionais e respeitosos, mas agora conscientes da presença um do outro de um jeito novo. Quando Juliana saiu para o fim de semana, Vicente a acompanhou até a porta como costumava fazer. Juliana, ela se virou esperando. Tenha um bom fim de semana e pense no que conversamos. Eu vou pensar, prometeu ela. Durante o fim de semana, Juliana não conseguiu tirar Vicente da cabeça. Conversou longamente com Luzia que, com sua sabedoria simples, fez apenas uma pergunta. Filha, você é feliz quando está com ele? Muito. E ele é um homem bom? É, mãe. Muito bom. Então, qual é o verdadeiro problema? Juliana não soube responder. Começava a perceber que o maior obstáculo talvez fosse o medo de ser feliz. Na segunda-feira de manhã,
Juliana chegou a casa com o coração acelerado. Não sabia como seria encontrar Vicente depois de tudo, mas ele estava na cozinha, tomando café e lendo o jornal, como se nada tivesse mudado. Bom dia, Juliana. Bom dia, Vicente. O modo como ela disse o nome dele com naturalidade a surpreendeu. Como foi seu fim de semana? Tranquilo? E o seu? Longo, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Havia uma expectativa no ar, mas nenhum dos dois forçou o assunto. Vicente terminou o café e foi para o escritório. Juliana seguiu com suas tarefas, mas notou algumas sutilezas. A porta do escritório ficou aberta, algo raro, e durante a manhã ela o pegou olhando para ela discretamente. Na hora do almoço, algo inusitado aconteceu. Em vez de pedir que Juliana levasse a comida ao escritório, Vicente surgiu na cozinha. Posso almoçar aqui hoje? Juliana ficou surpresa. Claro. Mas o senhor não prefere comer no escritório como sempre? Hoje prefiro companhia, disse ele, sentando-se à mesa. Foi o primeiro almoço que compartilharam como pessoas que se importavam uma com a outra. Conversaram sobre assuntos leves, notícias, o clima, planos para a semana. Juliana, disse Vicente após a refeição. Você pensou no que conversamos? Pensei muito. Ela respirou fundo. Tenho medo, Vicente. Do quê? De me machucar. De te machucar. De criar expectativas que não posso cumprir. Ele se inclinou sobre a mesa. E se a gente não criasse expectativas? E se apenas deixássemos acontecer? Como assim? Sem pressa, sem definições. Apenas seja sincera comigo. Pare de se esconder. Ela o olhou por um longo tempo. Está me propondo o quê exatamente? Que sejamos honestos. Que paremos de fingir que somos apenas patrão e funcionária, quando claramente somos mais que isso. E se não der certo? E se der? A pergunta pairou no ar. Juliana sentia-se na beira de um abismo. Tudo bem, disse finalmente. Mas devagar, sem pressa. O sorriso que iluminou o rosto de Vicente foi o mais sincero que ela já tinha visto. Sem pressa, concordou ele. Na quarta-feira, Vicente teve uma ideia que mudaria a rotina dos dois. Durante o café da manhã, fez uma proposta inesperada. Juliana, o que acha de eu te ensinar alguns conceitos de administração? Coisas práticas que podem te ajudar no futuro. Sério? Você demonstrou interesse, tem talento. Por quê? Não? Mas o senhor tem muito trabalho, Vicente. Corrigiu ele com um sorriso. Podemos fazer isso à noite depois do jantar. 1 hora por dia. Juliana ficou empolgada. Você faria isso por mim? Faria qualquer coisa por você, respondeu ele, corando em seguida, como se tivesse falado demais. Naquela noite, após o jantar, eles se reuniram no escritório. Vicente preparou materiais básicos sobre gestão financeira e administração. Vamos começar com algo simples, disse ele sentando-se ao lado dela. Fluxo de caixa. Durante 1 hora, Vicente explicou conceitos que Juliana compreendeu, com facilidade surpreendente. Ela fazia perguntas inteligentes, criava exemplos, demonstrava uma percepção aguçada. Você aprende muito rápido, elogiou Vicente impressionado. Você ensina bem, respondeu ela sorrindo. Seus olhares se cruzaram e mais uma vez a tensão cresceu entre eles. Juliana! Vicente estava prestes a dizer algo significativo, mas foi interrompido pelo toque insistente do telefone, uma chamada urgente de trabalho. Me desculpa, disse ele com pesar. Preciso atender isso. Tudo bem, eu já ia subir para descansar, respondeu Juliana. Porém, ao se levantar, ela teve a mão gentilmente segurada por Vicente. Obrigado por aceitar aprender comigo. Por tudo. O contato fez um arrepio percorrer o corpo de Juliana. Eu que agradeço. Por confiar em mim. Eles permaneceram assim, mãos entrelaçadas por alguns segundos. O telefone continuava chamando. Você tem que atender, sussurrou Juliana. Eu sei, disse ele sem soltar sua mão de imediato. Quando enfim se afastaram, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Sim, Vicente estava prestes a
Dizer algo importante quando o telefone tocou era uma ligação urgente de trabalho que ele precisava atender. Desculpe, disse ele, relutante. Preciso resolver isso tudo bem, já está na hora de eu ir descansar mesmo. Mas quando Juliana se levantou para sair, Vicente segurou suavemente sua mão. Obrigado por aceitar que eu te ensine por tudo. O toque enviou uma corrente elétrica pelo braço de Juliana. Obrigada por acreditar em mim. Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas olhando. Um para o outro, o telefone continuava tocando insistentemente. Você precisa atender, murmurou Juliana. Eu sei, respondeu ele, mas não soltou sua mão imediatamente quando finalmente se separaram. Ambos sabiam que algo havia mudado definitivamente. Entre eles, na sexta-feira, Vicente tomou uma atitude inesperada. Durante o café da manhã, olhou para Juliana com seriedade. Hoje à noite tenho uma reunião importante em um restaurante. É sobre um grande contrato. Quer que eu prepare algo especial para quando voltar? Perguntou ela. Na verdade, hesitou ele. Eu gostaria que você fosse comigo. Juliana arregalou os olhos. Me acompanhar? Como assim? Como minha acompanhante. Você tem bom senso para negócios. Percebe coisas que às vezes me escapam. Ele fez uma pausa. Eu quero você comigo. Mas, Vicente, eu não tenho roupa adequada, nem sei como agir num jantar de negócios. Você se saiu perfeitamente quando serviu aquele jantar aqui. Pegando um cartão de crédito, ele estendeu para ela. Compre algo bonito, por conta da empresa. Não posso aceitar. Pode sim. É trabalho. Juliana sabia que havia mais envolvido, mas a ideia de mergulhar um pouco no mundo dele despertava nela curiosidade e receio. Está bem, respondeu por fim. Naquela tarde foi ao shopping. Com a ajuda de uma vendedora gentil, escolheu um vestido azul marinho elegante, saltos baixos e uma bolsa discreta. Ao se olhar no espelho, mal se reconheceu. Parecia alguém confiante e sofisticada. Na sexta-feira, Vicente tomou uma decisão que surpreendeu a si mesmo durante o café da manhã. Fez uma proposta completamente fora do normal, Juliana. Tenho uma reunião importante em um restaurante hoje à noite. É sobre um contrato grande, mas será em ambiente mais descontraído. Tudo bem, quer que eu prepare algo especial para quando voltar. Na verdade, Vicente hesitou como se estivesse reunindo coragem. Gostaria que você me acompanhasse, Juliana. Quase derrubou a xícara de café assim como minha acompanhante. Você tem bom senso para negócios. Observa detalhes que eu posso perder. E ele parou. E quero você lá comigo. Vicente, eu não tenho roupa adequada para esse tipo de lugar. Não sei como me comportar em jantares de negócios. Você se comportou perfeitamente quando serviu o jantar aqui. E quanto à roupa, Vicente pegou um cartão de crédito da carteira. Compre algo bonito por conta da empresa. Não posso aceitar isso. Pode e vai. É trabalho. Juliana, você estará me ajudando profissionalmente. Juliana sabia que havia mais do que trabalho envolvido. Mas a perspectiva de acompanhar Vicente em seu mundo profissional a deixou curiosa e nervosa. Ao mesmo tempo, está bem. Concordou finalmente naquela tarde. Juliana foi ao shopping, mais próximo ainda, em choque com o que estava fazendo. Com a ajuda de uma vendedora simpática, escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, sapatos de salto baixo e uma bolsa pequena quando se olhou no espelho da loja. Quase não se reconheceu, parecia uma pessoa completamente diferente, sofisticada, confiante. Às 19h30, Juliana desceu já pronta. Vicente estava na sala, ajustando a gravata. Ao vê-la, parou imediatamente. Meu Deus, Juliana, você está... Ela ficou desconcertada, tentando ajeitar o vestido. Inadequada? Não. Perfeita. Você está absolutamente perfeita, disse ele, com a voz embargada. No trajeto, Vicente explicou sobre os investidores com quem se encontrariam. 2 americanos e um brasileiro interessados em expandir sua empresa de tecnologia no Brasil. Seja você mesma, aconselhou ele. Sua inteligência e naturalidade vão impressionar mais que qualquer formalidade. O jantar foi em um restaurante elegante no Itaim Bibi. Vicente apresentou Juliana como sua consultora. Durante a refeição, ela observou mais do que falou,
mas suas intervenções foram pontuais e certeiras. Apontou detalhes que haviam passado despercebidos por Vicente e sugeriu soluções criativas. Sua consultora tem uma visão incrível, comentou um dos investidores. Ela tem um dom natural para negócios, respondeu Vicente, orgulhoso. Na volta, Vicente estava radiante. Juliana, você foi espetacular. Aquela sua ideia sobre a distribuição regional foi genial. Foi só senso comum, disse ela tentando minimizar. Não, foi brilhantismo. No semáforo, ele virou-se para ela. Você tem ideia do quanto é extraordinária? Juliana sentiu o coração acelerar. Às 19h30, quando desceu para encontrar Vicente, ele estava esperando na sala, ajustando o nó da gravata, quando a viu. Parou completamente o que estava fazendo. Meu Deus, Juliana está muito pouco inadequado. Ela estava nervosa alisando o vestido. Está perfeita, disse ele com voz rouca. Absolutamente perfeita durante o caminho para o restaurante. Vicente explicou sobre os clientes que encontrariam investidores de uma empresa de tecnologia interessados em expandir para o Brasil. Seja você mesma, orientou ele. Sua naturalidade e inteligência vão impressioná-los mais do que qualquer pose. No restaurante, um lugar sofisticado no Itaim. Bibi Vicente apresentou Juliana simplesmente como minha consultora. Os investidores, 2 americanos e um brasileiro, a receberam com cortesia durante o jantar. Juliana permaneceu mais observando do que falando, mas quando fez comentários foram precisos e relevantes, ela anotou detalhes nas propostas que Vicente havia perdido. Fez perguntas pertinentes sobre logística e sugeriu soluções criativas para problemas que eles nem haviam considerado. Sua consultora tem visão muito apurada, comentou um dos americanos com Vicente. Ela tem talento natural para negócios, respondeu Vicente com orgulho evidente no final da noite quando estavam voltando para casa. Vicente estava eufórico. Juliana, você foi incrível, suas observações sobre distribuição regional foram brilhantes. Apenas senso comum, disse ela, mas estava claramente satisfeita. Não foi senso comum, foi inteligência pura. Vicente parou o carro em um semáforo e a olhou. Você tem ideia de quão impressionante foi hoje? Juliana sentiu o coração acelerar, com o olhar admirado dele. Vicente, você é extraordinária. Juliana, extraordinária. O semáforo abriu, mas por um momento nenhum dos dois se importou com o trânsito. Estavam perdidos um no olhar do outro, reconhecendo que algo fundamental havia mudado entre eles naquela noite. Quando chegaram, Vicente a acompanhou até a porta dos fundos, como sempre fazia nas sextas-feiras. Obrigado por hoje, por estar comigo, por ser você. Eu que agradeço. Por acreditar em mim, estavam muito próximos. A luz suave do jardim tornava o momento íntimo. Vicente tocou o rosto dela com ternura. Você é linda, por dentro e por fora. Juliana fechou os olhos rendida. Posso te beijar? Sussurrou ele. Ela abriu os olhos e viu sinceridade total nos dele. Sim. O beijo foi terno e suave no começo. Depois se intensificou, carregado de todos os sentimentos contidos por tanto tempo. Ao se separarem, com as testas encostadas, ofegantes, Juliana murmurou. Isso muda tudo. Já havia mudado há muito tempo, respondeu Vicente. Só paramos de resistir. Quando chegaram à mansão, Vicente acompanhou Juliana até a porta. Dos fundos, como sempre fazia nas sextas-feiras, obrigado por hoje, disse ele. Por me acompanhar, por ser você, obrigada por me dar a oportunidade, por acreditar que eu poderia fazer isso. Eles estavam parados muito próximos à luz do jardim, criando um ambiente íntimo. Vicente ergueu a mão e tocou suavemente o rosto de Juliana. Você é linda, murmurou por dentro e por fora. Juliana fechou os olhos, se entregando ao toque. Vicente, posso te beijar? A pergunta foi feita em um sussurro carregada de desejo e ternura. Juliana abriu os olhos e viu neles toda a sinceridade do mundo. Sim, respondeu ela, mal conseguindo falar. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos quisessem saborear cada segundo. Depois se aprofundou
carregado de todos os sentimentos que haviam sido reprimidos durante meses. Quando se separaram, ficaram com as testas encostadas, respirando com dificuldade. Isso muda tudo, murmurou Juliana. Já estava tudo mudado há muito tempo, respondeu Vicente. Só paramos de lutar contra. E se eu cometer alguma gafe? E se eu não souber como agir? E se começarem a fazer perguntas sobre mim? Juliana perguntou nervosa. Vicente segurou suas mãos com firmeza. Juliana, você tem me encantado todos os dias com sua inteligência. E jeito único. Apenas seja quem você é. É justamente por isso que me apaixonei por você. Você está apaixonado? Ela repetiu surpresa. Vicente corou, percebendo o que havia dito. Sim, completamente. O coração de Juliana disparou. Eu também. Estou apaixonada por você, sussurrou ela. O beijo que compartilharam. Logo em seguida, quase os fez se atrasar para o evento. O leilão acontecia em um luxuoso hotel na zona sul de São Paulo. Assim que entraram no salão, Juliana ficou deslumbrada com o ambiente. Lustres imensos, decoração impecável e pessoas vestindo roupas caríssimas. Vicente a guiava com naturalidade, cumprimentando conhecidos e a apresentando com simplicidade. Essa é Juliana, minha namorada. Alguns olhares demonstraram surpresa. Vicente era conhecido por sempre comparecer sozinho a esse tipo de evento. Durante o jantar, sentados com empresários e suas esposas, Juliana permaneceu mais atenta do que participativa. As conversas variavam, entre viagens internacionais, investimentos e assuntos sociais. E você, Juliana? Em que área trabalha? Perguntou uma das mulheres, visivelmente curiosa. Administração, respondeu ela com diplomacia. Tecnicamente não era mentira. Interessante. E onde trabalha? Vicente interveio com tranquilidade. Juliana é minha consultora. Tem uma visão incrível para negócios. Com o tempo, Juliana se sentiu mais segura. Quando o leilão começou, ela ficou fascinada com os valores elevados oferecidos por quadros e viagens. Vamos tentar aquele fim de semana em Campos do Jordão, sugeriu Vicente, apontando para um dos itens. Mas deve ser caríssimo. É por uma boa causa, disse ele piscando. E seria nossa primeira viagem juntos. Com um lance de R$ 15.000, Vicente arrematou o pacote, recebendo aplausos à mesa. Tudo seguia bem até que, voltando do banheiro, Juliana ouviu um diálogo que a fez congelar. Você viu a nova namorada do Vicente Nunes? Disse uma. Mulher. Vi. Bonita, mas... Não acha estranho? Ele nunca trouxe ninguém antes. Pois é. E ela tem um jeito tão simples. Nem parece ser do nosso meio. Aposto que nem sabe onde está se metendo. Relacionamento com tanta diferença social nunca dá certo. Ele vai enjoar e voltar para alguém do nível dele. Lembra da Marcela? Juliana sentiu como se tivessem tirado o chão debaixo de seus pés. Retornou à mesa com um sorriso forçado, mas Vicente percebeu a mudança. Está tudo bem? Libo perguntou em voz baixa. Sim, respondeu, tentando parecer tranquila. Durante o caminho de volta, Vicente tentou puxar assunto, mas Juliana mal falava. O que houve? Você estava se divertindo e de repente ficou distante. Não foi nada. Juliana, por favor, não mente. O que aconteceu? Ela respirou fundo. Ouvi algumas pessoas comentando sobre nós, sobre como somos diferentes, que não vai dar certo. Vicente encostou o carro no acostamento e se virou para ela. E você acredita nisso? Não sei mais no que acreditar. Olha para mim, pediu ele com firmeza e carinho. Você se importa com o que essas pessoas acham? É que talvez elas estejam certas. Somos de mundos tão diferentes. E isso muda o que sentimos? Não. Então não importa. Vicente segurou o rosto dela com delicadeza. Juliana, nem se você fosse de outro planeta eu deixaria de te amar. Você me faz bem, me inspira a ser melhor. Isso é tudo o que importa. As lágrimas escorreram no rosto de Juliana. Tenho medo de não ser suficiente para você. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. Eles se beijaram ali mesmo, no acostamento da Marginal Pinheiros,
cercados pelas luzes da cidade. Na segunda-feira, um novo desafio surgiu. Durante o almoço, Vicente recebeu uma ligação de Roberto. Seu sócio, Vicente, precisamos conversar. É um assunto delicado. 1 hora depois, Roberto chegou à mansão. Juliana serviu café e saiu, mas acabou ouvindo parte da conversa. Esse seu relacionamento está dando o que falar. Alguns investidores estão comentando. E o que minha vida pessoal tem a ver com os negócios? Vicente respondeu com irritação. Você sabe como esse meio é. As aparências contam, especialmente com os alemães. Eles são conservadores. Pare por aí, Roberto. Não vou discutir minha vida pessoal com o cliente. Só estou sugerindo que você pense. Bem, ela parece legal, mas... Você tem certeza de que ela não está interessada no seu dinheiro? Apareceu do nada. Agora mora aqui. O som de uma cadeira sendo empurrada bruscamente ecoou. Saia da minha casa, disse Vicente, com a voz baixa e perigosa. Vicente, eu só... Saia, agora. Depois que Roberto foi embora, Vicente permaneceu horas no escritório. Juliana não sabia se deveria procurá-lo ou deixá-lo sozinho. Às 18 horas, ele apareceu na cozinha, abatido. Você ouviu? Disse, sem precisar perguntar. Ouvi. Me desculpe. Você não tem do que se desculpar. Eu que peço perdão pelas palavras dele. Talvez ele esteja certo sobre uma coisa. Qual? Talvez isso tudo esteja prejudicando seus negócios. Juliana, você quer terminar comigo? Ela não respondeu de imediato. Então pare de inventar desculpas. Vamos enfrentar isso juntos, tá bem? Juliana assentiu, mas em seu íntimo, sabia que novos obstáculos estavam por vir. Naquela noite, enquanto caminhavam pelos jardins da mansão, Vicente fez uma proposta inesperada. Juliana, você se mudaria para cá de vez? Como minha namorada, não mais como funcionária. Ela parou de andar. O que está dizendo? Quero dormir e acordar ao seu lado todos os dias. Jantar com você todas as noites. Quero construir uma vida juntos. E meu trabalho? Meu salário? Você continuaria me ajudando nos negócios, mas como sócia. E eu cuidaria de tudo o que você precisasse. Era uma proposta tanto encantadora quanto assustadora. Preciso pensar, disse ela por fim. Claro. Mas, Juliana, eu te amo, completamente. Eu também te amo, respondeu, e cada palavra era verdadeira. Mas ao voltar para seu quarto, sentia no fundo que grandes decisões e desafios os aguardavam. 2 semanas depois, chegou o tão esperado fim de semana. Em Campos do Jordão, Juliana estava nervosa. Seria a primeira viagem dos dois. Além disso, a proposta de morar com Vicente ainda pesava em sua mente. A pousada era encantadora. Chalés nas montanhas, lareira, banheira de hidromassagem e uma vista magnífica. Vicente havia reservado suítes separadas, respeitando o ritmo do relacionamento. Esse lugar é maravilhoso, disse Juliana, observando o pôr do sol na varanda. Maravilhosa é você, respondeu Vicente, envolvendo-a com carinho. Durante o jantar, em um restaurante acolhedor da cidade, conversaram sobre suas infâncias, sonhos e medos. Vicente contou sobre a primeira empresa que fundou aos 25 anos e como quase quebrou no início. E você, qual é o seu maior sonho? Perguntou ele. Juliana hesitou um instante antes de responder. Sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio, algo pequeno, voltado para apoiar mulheres como eu. Como assim? Perguntou ele. Uma consultoria para mulheres que querem empreender, mas não têm formação técnica. Usar tudo que venho aprendendo com você para ajudar outras pessoas. Vicente segurou sua mão com delicadeza por cima da mesa. Isso não é apenas um sonho, Juliana. Você tem total capacidade para realizar isso. Você fala sério? Tenho plena convicção. Na manhã seguinte, enquanto passeavam pela cidade, Vicente parou diante de uma imobiliária. Vamos dar uma olhada? Sugeriu. Para quê? Só por curiosidade. Lá dentro, a corretora mostrou imagens de várias propriedades. Uma delas chamou a atenção de Juliana. Uma casa pequena, charmosa,
com um cômodo que poderia virar uma sala de reuniões. Perfeita para quem quer começar um negócio, comentou a corretora. Vicente observava o interesse de Juliana com um sorriso discreto. No retorno para São Paulo, ele fez uma proposta surpreendente. E se comprássemos aquela casa? Como assim? Para ser o seu escritório, a sede da sua consultoria. Juliana ficou sem ar. Vicente, você enlouqueceu? Eu jamais conseguiria pagar por isso. Mas eu posso. Seria meu investimento no seu sonho. Eu não posso aceitar. Por que não? Porque é demais. Vicente parou o carro no acostamento, como já era quase um costume quando precisavam conversar sério. Juliana, você acha que estou fazendo isso por piedade? Eu não sei por que você está fazendo. Estou fazendo porque acredito em você. Quero fazer parte do seu sonho, assim como você faz parte do meu. E se não der certo? E se eu falhar? E se der certo? E se você for um sucesso? Juliana olhou bem fundo nos olhos dele e encontrou sinceridade. Você realmente acredita que eu consigo? Acredito mais em você do que você mesma. Tudo bem, mas vai ser um empréstimo. Eu vou te pagar tudo. Como quiser, concordou Vicente, embora ambos soubessem que ele nunca cobraria. Voltarem para a mansão, foram confrontados com a realidade. Roberto havia ligado várias vezes e, ao retornar a ligação, Vicente recebeu uma notícia difícil. Precisamos conversar. Os alemães cancelaram a reunião. Por quê? Disseram que querem reavaliar a parceria. Vicente empalideceu. Aquele contrato representava quase metade da receita anual da empresa. Durante o jantar, ele mal tocou na comida. Vicente, o que está acontecendo? Problemas no trabalho. Nada com que você deva se preocupar. Se afeta você, me afeta também. Somos parceiros agora, lembra? Ele suspirou e confessou. Os alemães cancelaram o contrato. Roberto acha que é por nossa causa. Por minha culpa? Isso é preconceito, Juliana. Mas sim, está acontecendo. Depois de um momento de silêncio, Juliana sugeriu algo inesperado. E se voltássemos a manter uma relação apenas profissional? Pelo menos publicamente. O quê? Fingir que não estamos juntos? Talvez isso resolva. Vicente levantou-se bruscamente. Eu não vou esconder o que sinto por causa de preconceito. Mas e se for a única forma de salvar sua empresa? A empresa não vale mais do que você. Vicente, seja racional. Você batalhou anos para construir tudo isso. E você acha que eu seria feliz fingindo que você não significa nada para mim? Juliana não soube responder. Na quarta-feira, a situação ficou ainda mais tensa. Vicente chegou em casa mais cedo, abatido. Roberto quer comprar minha parte da empresa, disse, direto. Como é? Ele disse que perdi o foco. Ofereceu-se para comprar minha participação. E você vai aceitar? Não sei. Ele se jogou no sofá, cansado. Talvez ele esteja certo. Juliana sentou-se ao lado dele. Você é o homem mais focado que conheço. Não acredite nessas acusações. Mas as perdas são reais. Então vamos lutar. Mostrar que é possível ser feliz no amor e nos negócios. Como? Ainda não sei, mas vamos descobrir juntos. Vicente a olhou com admiração. Como você é tão forte? Aprendi com uma mulher incrível. Minha mãe. Naquela noite decidiram que Vicente não venderia sua parte. Em vez disso, reforçariam sua imagem profissional. Juliana deixaria de aparecer como sua namorada em eventos e passaria a ser sua consultora oficial. Vou provar meu valor no mercado, disse ela. Você não precisa provar nada. Preciso sim. Para mim mesma. Na sexta-feira, durante o café, Juliana surpreendeu Vicente. Aceito sua proposta. Qual delas? Me mudar para cá de vez, mas com uma condição. Qual? Quero um contrato de consultoria, salário, responsabilidades, tudo documentado. Vicente sorriu. Quer misturar trabalho com romance? Quero mostrar que sei separar quando necessário. Se isso afetar nosso relacionamento, então não era para ser. Ele se levantou, a beijou. Quando começamos, sócia? Segunda-feira.
Mais tarde, Juliana foi até a casa da mãe. Mãe, vou me mudar para a casa do Vicente, como namorada e como sócia. Luzia a observou com atenção. Tem certeza de que está fazendo isso pelos motivos certos? Como assim? Você está se mudando por amor ou para provar algo para alguém? Acho que os dois. Filha, amor de verdade não precisa de prova. Mas eu preciso mostrar que não sou uma aproveitadora. Para quem? Para quem nem te conhece. Juliana ficou sem resposta. Filha, você encontrou um homem bom. Não complique o que é simples. Nada é simples para quem vem de onde a gente veio, mãe. Pois nunca esqueça de onde veio. Mas também nunca deixe de ser quem você é. No domingo à noite, ao arrumar suas coisas, Juliana pensou nas palavras da mãe. Estaria ela complicando demais? Ou sendo realista? Na manhã seguinte, ao descer para o café em sua nova casa, encontrou Vicente pronto para o trabalho, com 2 contratos sobre a mesa. Bom dia, sócia, disse ele, sorrindo. Bom dia, chefe, respondeu ela, com um beijo leve. Não sou seu chefe, somos parceiros, em tudo. Ao assinarem os contratos que oficializavam a nova sociedade, ambos sabiam que estavam iniciando uma jornada que colocaria à prova não só suas competências profissionais, mas também a solidez do relacionamento. 3 semanas se passaram desde que Juliana se tornou oficialmente sócia de Vicente. Trabalhar juntos durante o dia e manter um relacionamento amoroso à noite provou ser mais complicado do que imaginavam. Juliana, você não pode questionar minhas decisões na frente dos clientes, disse Vicente, visivelmente contrariado, após uma reunião difícil. Eu não questionei. Apenas acrescentei informações que você esqueceu de mencionar. Soou como uma crítica. Talvez porque você não está acostumado a ter uma parceira que realmente participa. A discussão foi interrompida por uma ligação inesperada. Senhor Nunes, aqui é do Hospital Albert Einstein. A senhorita Juliana Santos está listada como contato de emergência da senhora Luzia Santos. Vicente empalideceu. O que houve? A senhora Luzia sofreu uma parada cardíaca e está em cirurgia neste momento. Juliana escutou apenas partes da conversa, mas o suficiente para entender. Suas pernas falharam, e Vicente a amparou antes que ela desabasse. No hospital, Juliana andava de um lado para o outro pelo corredor, enquanto Vicente tentava falar com os médicos. A cirurgia durou 4 horas, as mais angustiantes da vida de Juliana. A operação foi um sucesso, informou o cardiologista enfim. Mas a senhora Luzia vai precisar de cuidados intensivos nos próximos dias. Após a alta, exigirá acompanhamento constante. Qual será o custo? Juliana perguntou direto ao ponto. O plano cobre parte, mas os remédios, fisioterapia e assistência domiciliar podem chegar a R$ 8.000 mensais. O mundo de Juliana desabou. Com seu novo salário, ainda assim não conseguiria bancar. Tudo. Eu cubro tudo, declarou Vicente prontamente. Vicente, não. Isso não é uma discussão. É sua mãe. Durante a semana em que Luzia esteve na UTI, Juliana praticamente não saiu do hospital. Vicente assumiu todas as tarefas da empresa sozinho, mas a pressão era visível. Você precisa voltar ao trabalho, disse ele na sexta-feira. Eu fico com sua mãe. Não vou deixá-la sozinha. Ela não estará. Eu vou ficar com ela. Você tem responsabilidades. Minha responsabilidade é com quem amo, e isso inclui sua mãe. Na segunda-feira, quando Juliana voltou ao escritório, deu de cara com Roberto, de cara fechada. Precisamos conversar. Vicente não está. Está tentando resolver problemas acumulados porque passou a semana no hospital. O tom era claramente acusatório. Minha mãe estava internada, respondeu Juliana séria. E isso é problema nosso por quê? Você é funcionária, não parente. Sou sócia. Você é namorada do Vicente. Ele te colocou como sócia por causa disso. Juliana sentiu como se tivesse levado um golpe. Juliana, você parece uma boa pessoa, mas precisa enxergar a realidade. Desde que vocês começaram a namorar, Vicente perdeu 2 contratos grandes. A empresa está em crise e, além de tudo, ele está arcando com o hospital da sua mãe. Eu nunca pedi isso, mas está aceitando. E enquanto isso, funcionários...
Estão sendo demitidos por falta de verba. As palavras de Roberto ficaram martelando na cabeça de Juliana o dia todo. Quando Vicente chegou à noite, ela estava claramente abalada. Como está sua mãe? Ele perguntou, beijando-a no rosto. Melhor. Vicente, preciso te contar uma coisa. Ela relatou a conversa com Roberto. Vicente ficou indignado. Ele não tinha o direito de te dizer isso. Mas ele tem razão. A empresa está realmente em crise. Não por sua causa. Foi porque perdemos clientes preconceituosos. Mas você está demitindo funcionários e pagando 8.000 por mês para... Minha mãe. É o meu dinheiro. E eu escolho como usá-lo. Vicente, isso não está certo. Não vou discutir isso, mas Juliana não conseguiu deixar de pensar no que ouvira. Naquela noite, ligou para uma antiga colega do setor administrativo de um hospital. Carla, você pode me ajudar a entender os custos reais do tratamento da minha mãe? 2 horas depois, Juliana descobriu que poderia manter o tratamento com a mesma qualidade em outro hospital, por menos da metade do valor. Apresentou a ideia a Vicente, que recusou de imediato. Sua mãe merece o melhor. Podemos economizar. 4.000 reais por mês, Vicente. Não. Por quê? Porque ela é mãe da mulher que eu amo. E os funcionários que estão perdendo o emprego? Eles não merecem mais respeito? Vicente ficou sem palavras. Isso não é justo, Juliana. O que não é justo é você prejudicar sua empresa por minha causa. Eu não estou arruinando nada. Foi a primeira briga séria deles. Dormiram de costas viradas. Na manhã seguinte, Juliana tomou uma atitude drástica. Sem dizer nada a Vicente, foi ao hospital e falou com o médico responsável. Podemos transferi-la para outro hospital? Podemos, mas só com a autorização do responsável financeiro. Eu sou a filha dela, mas consta aqui que o responsável financeiro é o Sr. Vicente Nunes. Juliana se sentiu humilhada. Mesmo sendo filha, não tinha autonomia sobre os cuidados da própria mãe. À tarde, Roberto apareceu com uma proposta inesperada. Vicente, os alemães voltaram à mesa de negociação. Sério? Sim, mas com uma condição. Vicente suspirou. Qual é? Eles querem que você prove que sua vida pessoal não afeta seus negócios. E como? Indo para a Alemanha por 3 meses, sozinho, para supervisionar o projeto pessoalmente. Vicente olhou para Juliana. É isso ou perdemos o contrato, disse Roberto. E ele representa 60% da nossa receita. Naquela noite, Vicente e Juliana conversaram a fundo. Ela percebeu a luta interna dele. Você quer ir? Não quero te deixar. Mas precisa ir. Sua empresa precisa disso. E talvez a gente também precise de um tempo para pensar. Pensar no quê? Em nós. Em se isso realmente funciona. Vicente ficou completamente sem reação. Você está terminando comigo? Não é bem isso. Estou dizendo que talvez precisemos descobrir quem somos individualmente antes de decidirmos o que queremos ser como casal. Eu já sei o que quero. Quero ser o homem que te ama. Lágrimas escorriam pelo rosto de Juliana. E eu quero ser a mulher que merece esse amor. Você merece. Não assim. Não me sentindo um peso financeiro. Não vendo você destruir tudo o que construiu por minha causa. Juliana, por favor, vá para a Alemanha, salve sua empresa. E se quando voltar ainda quiser conversar, a gente conversa. E se eu não quiser ir, então você não é o homem por quem me apaixonei. As palavras cortaram fundo nos dois. Na manhã seguinte, Vicente fez as malas com o coração partido. No aeroporto, eles se despediram com um beijo cheio de amor e dor. 3 meses, disse ele. 3 meses, ela confirmou. Quando o avião decolou, Juliana sentiu como se uma parte dela tivesse partido também. Mas sabia que havia tomado a decisão certa. Nos primeiros dias após a partida de Vicente, Juliana se dedicou a reorganizar a própria vida. Transferiu sua mãe para um hospital mais acessível, usando suas economias para cobrir os custos. Voltou a morar em seu antigo apartamento e começou a procurar um novo emprego. Uma semana depois, recebeu uma ligação inesperada. Juliana, aqui é a Marcela, ex-namorada do Vicente. Oi, Marcela. Como conseguiu meu número?
O Roberto me passou. Podemos nos encontrar pessoalmente? Elas se encontraram num café no Itaim. Marcela estava impecável, como sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Juliana, sei que isso pode parecer estranho, mas cometi um grande erro com o Vicente. Que tipo de erro? Terminei com ele achando que ele não era ambicioso o suficiente, que eu precisava de alguém melhor. Juliana não sabia onde aquilo ia dar. Encontrei vários, todos ricos, todos vazios. Nenhum deles olhava para mim como o Vicente olhava. Por que está me contando isso? Porque, quando vi vocês juntos naquele leilão, percebi que o olhar dele por você era o mesmo que tinha por mim, mas 1000 vezes mais intenso. Juliana sentiu um aperto no peito. Vicente te ama de um jeito raro, e você seria tola de deixar isso escapar por orgulho. Não é orgulho, é realidade. Somos de mundos diferentes. Besteira. O mundo se constrói junto com quem a gente ama. A conversa com Marcela a deixou ainda mais confusa. Nas semanas seguintes, Juliana tentou se reerguer profissionalmente, mas o vazio era constante. 2 meses após a viagem de Vicente, conseguiu um emprego como assistente administrativa em uma consultoria. O salário era modesto, mas o suficiente para o essencial. Foi quando recebeu uma carta que mudaria tudo novamente. Era de Vicente, enviada da Alemanha. Minha querida Juliana, sei que você pediu espaço, mas preciso compartilhar algumas coisas. Primeiro, o projeto na Alemanha foi um sucesso. Salvamos a empresa. Segundo, Roberto vendeu sua parte para mim. Agora sou o único dono. Terceiro, cada dia longe de você me mostra que o sucesso não vale nada sem ter você. Quarto, sua mãe está bem. Ligo toda semana para saber como ela está. Quinto, comprei a casa em Campos do Jordão. Ela está esperando por você e sua empresa de consultoria. Sexto, volto ao Brasil na próxima semana. Sétimo, te amo mais do que no dia em que parti. Oitavo, se você não me quiser mais, entenderei, mas precisava tentar mais uma vez. Nono, te espero na nossa mansão, sexta-feira, às 19 horas. Se aparecer, saberei que ainda há esperança. Se não, saberei que preciso seguir em frente. 10º, obrigado por me mostrar que amar vale qualquer risco. Para sempre seu, Vicente. Juliana releu a carta dezenas de vezes, o coração disparando a cada linha. Na sexta-feira, às 18h30, estava diante do portão da mansão, o coração na garganta. Respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu. Vicente estava lá. Mais magro, mas com os olhos cheios de emoção. Você veio, disse ele quase sem acreditar. Recebi sua carta. Ficaram parados, absorvendo a presença um do outro. Vicente a convidou para entrar. Como está sua mãe? Perguntou ele. Bem, os médicos do novo hospital são ótimos. Ela está melhorando muito. Fico feliz. Sobre o dinheiro. Não quero falar de dinheiro, interrompeu ele com gentileza. Quero falar de nós. Ela assentiu. Foram até a sala. Juliana reparou que as orquídeas que havia deixado estavam vivas e bem cuidadas. Você manteve as flores. Mantenho tudo que me lembra você. Sentaram-se no sofá, respeitando um espaço entre eles. Como foi a Alemanha? Ela perguntou. Profissionalmente um sucesso. Pessoalmente, um pesadelo. Por quê? Porque cada conquista me lembrava da sua ausência. Juliana sentiu os olhos marejarem. Me deixa terminar, disse ele se inclinando à frente. Esses 3 meses me ensinaram que sucesso sem amor é só trabalho. E trabalho sem propósito é vazio. Ele se levantou e pegou alguns papéis em uma mesa lateral. Quero te mostrar uma coisa. E entregou a ela documentos. O que é isso? A casa em Campos do Jordão, em seu nome. O escritório da sua consultoria também. E um contrato de parceria entre nossas empresas. Juliana o encarou surpresa. Vicente, eu não posso aceitar. Não é caridade, é investimento, em nós. E se der errado? Não vai. Como pode ter tanta certeza? Vicente se ajoelhou e pegou suas mãos. Porque aprendi algo nesses 3 meses. Amor verdadeiro não tem classe social. É só amor. Lágrimas escorriam dos olhos de Juliana.
Tenho medo. De quê? De não ser suficiente. De você se cansar. Juliana, olha para mim. Você acha que sou o mesmo homem de antes? Não. E você é a mesma mulher? Também não. Evoluímos juntos. Isso não é diferença de classe. É crescimento. Vicente soltou suas mãos e tirou uma pequena caixinha do bolso. Juliana Santos, você transformou minha casa em lar, meu trabalho em missão, minha vida em aventura. Ele abriu a caixinha. Um anel delicado e brilhante. Quer casar comigo? Juliana ficou sem palavras. Vicente, não como patrão e funcionária, como homem que ama perdidamente a mulher da sua vida. E minha mãe? E meus compromissos? Sua mãe ganha uma nova família. Seus compromissos viram os nossos. Ela olhou nos olhos dele, viu ali o futuro que queria. Sim, sussurrou. Sim, eu quero me casar com você. O beijo que selou o pedido foi carregado de saudade, amor e promessa. Quando se separaram, Vicente colocou o anel no dedo dela. Tem mais uma coisa, disse ele com um sorriso misterioso. O quê? Sua mãe. O que tem minha mãe? Ela está aqui. Como assim? Nesse instante, a porta da cozinha se abriu e Luzia surgiu sorrindo, trazendo uma bandeja com bolo e café. Surpresa, filha! Juliana correu para abraçar a mãe. Mãe, o que está fazendo aqui? Vicente me buscou no hospital hoje cedo. Disse que tinha uma surpresa para você e que eu não podia perder isso. Você sabia? Juliana olhou para Vicente. Pedi a bênção dela antes de te pedir em casamento, respondeu ele com um sorriso tradicional. E eu disse que ele era louco por não ter feito isso há meses, riu Luzia. Os três se sentaram à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde Vicente e Juliana já haviam dividido muitos cafés da manhã, almoços e conversas. E então, quando será o casamento? Perguntou Luzia. Ainda não conversamos sobre isso, respondeu Juliana. 6 meses, disse Vicente. Tempo suficiente para organizar tudo com calma. 6 meses? Juliana se surpreendeu. Quero menos, respondeu Vicente sorrindo. 3 meses de separação já foram suficientes para o resto da vida, disse Juliana rindo. Então está combinado, concordou Vicente beijando sua mão. E onde vão morar? Questionou Luzia. Aqui, responderam os dois, em uníssono, e depois riram. E você, mãe, vai ficar aqui também? Perguntou Juliana. Esta casa é grande demais para só 2 pessoas. Precisa de uma avó para completar. Vovó? Vicente e Luzia disseram juntos. Ainda. Não. Mas talvez no futuro, Juliana corou, e Vicente apertou sua mão. Quantos filhos você quer? 2. E você? Quantos você quiser me dar? Luzia observava os dois com um sorriso satisfeito. Vocês serão muito felizes. Naquela noite, depois que Luzia foi dormir no quarto de hóspedes que Vicente havia preparado, os noivos caminharam pelo jardim da mansão. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que me amou desde o começo, quando eu era só sua funcionária? Vicente parou e a olhou nos olhos. Sabe quando percebi que estava apaixonado? Foi no dia em que você fez aquele bolo de fubá. Não porque estava doce, mas porque você percebeu que eu estava estressado e quis cuidar de mim, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento, só cuidou. Foi só isso? Não só isso. Também pelo jeito que você falava da sua mãe, como organizou meu escritório, me ensinou a fazer café, trouxe flores para uma casa que eu tinha esquecido como ser feliz. Vicente segurou as mãos dela. Você me mostrou que amor não é sobre merecer alguém. É sobre escolher alguém todos os dias. E eu escolho você, disse Juliana. Todos os dias. Para sempre. Para sempre, repetiu ele. Eles se beijaram sob o céu estrelado. 2. Anos depois, a casa em Campos do Jordão estava decorada com flores brancas e luzes suaves. Era o 2º aniversário de casamento de Vicente e Juliana, e eles decidiram celebrar onde tudo começou. O fim de semana que Vicente comprou no leilão beneficente. Juliana, agora com 6 meses de gravidez, brilhava num vestido azul claro.
Vicente não conseguia tirar os olhos dela. Senhora Nunes, disse ele, oferecendo o braço. Posso ter esta dança? Sempre, senhor Nunes. Eles dançaram lentamente na varanda, observando o pôr do sol entre as montanhas. Você sabia que sua empresa de consultoria já tem fila de espera de 3 meses? Comentou Vicente. E você sabia que sua empresa cresceu 200% desde que paramos de nos importar com o que os outros pensam? Coincidência? Brincou ele. Destino, corrigiu ela. Luzia observava do sofá, fazendo tricô para o neto que estava por vir. Vocês dois parem com essa melosidade, vão me dar diabetes, gritou ela rindo. A vovó está com ciúmes, Maria Vicente, gritou Vicente de volta. A vovó está feliz, respondeu Luzia. Naquela noite, deitados na cama do chalé, Vicente colocou a mão na barriga de Juliana. Como está meu filho aí dentro? Sua filha está bem, corrigiu Juliana. Filho, filha, tanto faz, desde que tenha seus olhos e seu coração, disse Vicente. Nosso coração, corrigiu Juliana. Porque agora somos uma só coisa, para sempre. Para sempre. Lá fora, a orquídea branca que Juliana havia plantado no jardim do chalé balançava suavemente com a brisa da noite, suas pétalas brilhando sob o luar como uma promessa de que o amor verdadeiro, quando encontrado, floresce para sempre. E eles viveram felizes para sempre. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma das nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.